Senhor meu amado, bem-vindo de volta ao nosso encontro semanal, onde nós comparamos alguns personagens, algumas histórias. Hoje nós vamos falar sobre alguns juízes e o juízo de Deus. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor. Vem conosco, porque hoje nós vamos falar mais um Conflitos e Paralelos. Hoje nós falaremos sobre dois juízes, Gideão e Sansão. Gideão foi o 5º juiz e Sansão foi o 12º e último juiz. Como os amados sabem, os juízes foram instituídos na terra de Israel exatamente para fazer não só o julgamento diário dos problemas que aconteciam entre os próprios israelenses, mas também para livrá-los de alguns outros povos que os assediavam, que os oprimiam. Então, nós temos aqui uma questão muito interessante se nós formos olhar o período todo dos juízes, que é mais ou menos 350 anos, nós vamos perceber que havia um ciclo, sempre se repetindo um ciclo. O povo caía em apostasia, pecava, se prostituía, o povo se desviava do Senhor. Ele era agora oprimido, o Senhor o abandonava, no sentido de deixar que as coisas acontecessem para ver, né, se o povo se emendava, se o povo voltava, se corrigia. E isso efetivamente, depois de muita opressão, de muita labuta com outros povos, eles acabavam pedindo ao Senhor que os socorresse, que os libertasse, e o Senhor mandava então um libertador, que eles chamaram de juízes. Nem sempre esses juízes apareciam exatamente para fazer isso. Nós vamos perceber 7 ciclos destes que eu estou falando. Então, houveram 7 apostasias durante esses 350 anos, houveram 7 opressões e 7 libertadores, 7 livramentos trazidos por juízes levantados pelo Senhor. E os demais? Os demais acontecia, né, em que o povo estava correto, que o povo estava andando bem. Então, de 12 dos juízes, 7 foram levantados exatamente porque havia opressão e havia um pedido por parte do povo a Deus para o livramento. Muito bem, com Gideão aconteceu quase isso aí, ou seja, houve necessidade de se levantar alguém. Então o povo havia caído em apostasia, o povo estava sendo oprimido pelos midianitas, e aí Gideão levanta-se para salvar, para libertar o povo em obediência à ordem do Senhor. Então vamos ver primeiro Gideão. O nome Gideão quer significar lenhador ou guerreiro. Então algumas traduções trazem lenhador, outras traduções trazem guerreiro. Gideão ele era conhecido com o nome de Jerubaal. Por que isso? Um pouquinho mais para frente a gente vai explicar essa história. Foi no momento em que ele derruba o altar de Baal, e o povo que estava em idolatria, que estava em apostasia, ele quer se vingar de Gideão por conta disso. E então, na sua defesa, é dito o seguinte: bom, se Baal é Deus, então que Baal se defenda. Daí surge o nome Jerubaal, que Baal se esforce, que Baal se defenda. Já que ele é Deus, então que ele tome isso para si e que se vingue de Gideão. O que não aconteceu. Bom, Gideão era filho de Joá, da tribo de Manassés. Ele residia num local chamado Ofra, onde ele viveu a vida toda,
né? E esta região de Ofra era, na verdade, em Gileade, né? Na região que foi dada a Gileade, que pertenceu a Gileade. Então, ele tinha aqui a sua residência, a vida era feita nesta região. Muito bem, o que acontece então naquele tempo? Os midianitas já estavam assediando, atrapalhando a vida dos hebreus há uns 7 anos, mais ou menos. As pessoas tinham que fazer tudo às escondidas, as suas lavouras eram perdidas, eles assediavam o povo, roubavam, queimavam, matavam. Tanto é que o seu irmão foi morto exatamente por estas tribos que eram nômades, que essas tribos andavam por ali, vindas da sua localidade, então elas faziam incursões naquela região e roubavam as coisas, matavam as pessoas, enfim. E o seu irmão acabou morto por uma destas circunstâncias, né? Gideão, pelos seus feitos, por isso que ele fez, pela forma com que ele atendeu o chamado de Deus, ele foi citado na galeria da fé, lá em Hebreus 11, né? Ele está citado no verso 32. Então, ele é tido como um herói da fé. Vamos ver como é que se deu o seu chamado? Estava ele na sua eira, estava ele na sua propriedade, trabalhando os grãos, e ele tinha que fazer isso de forma meio que em segredo, exatamente para que não fosse surpreendido pelos midianitas. Então ele estava ali trabalhando os grãos e evidentemente que alguma coisa meio sobrenatural acontece e é, na verdade, o anjo do Senhor que chama-lhe a atenção. Esta passagem está em 6:11 até o 16 e depois no verso 24. Então o anjo vem falar com Gideão. Ele vem da parte de Deus chamar Gideão para fazer a libertação do povo. E o que acontece? Ele tem aqui algumas passagens muito interessantes. Vamos ver a passagem 12, né? Ela fala assim, ó: quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente ou homem valoroso, dependendo da tradução da tua Bíblia, né? Pode ser valente ou valoroso. O Senhor é contigo, homem valoroso. E aí Gideão diz, mas como assim homem valente, homem valoroso? Eu estou aqui escondido, trabalhando o grão, que é porque tem esse pessoal todo que rouba, que mata, que faz e acontece. Como assim eu sou valente e valoroso? E aí ele diz assim, ó, o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Na verdade, o que acontece? Ele diz, Deus, veja, eu sou um agricultor. Eu sei plantar, sei colher, sei trabalhar o grão, depois preparar farinha, enfim, eu não sei fazer mais nada. E Deus diz, não, vai nessa tua força. Ou seja, Deus está dizendo que existia força em Gideão, que existia algo de valor em Gideão. Ele não era qualquer pessoa, ele era o chamado de Deus, ele era o escolhido de Deus para fazer aquela missão. Você vai livrar Israel das mãos deste povo que mata, rouba e faz o caos. Porventura eu não te enviei? Quer dizer, você está em dúvida se eu sou Deus e se eu posso? E aí, né, de novo, ele quer saber mais, ele quer entender melhor essa circunstância, mas como eu não sei lutar, eu não sei mexer com arma, como é que pode? Como eu posso fazer isso? E aí ele fala no 16, tornou-lhe o Senhor, eu hei de estar contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Ou seja,
Deus está falando o que para Gideão? Gideão, eu estou com você. Eu não estou perguntando se você tem força suficiente, se você tem valor suficiente para fazer isso sozinho. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo que você tem valor e tem força para que faça isso, porque eu estou contigo, porque eu hei de ser contigo. E você vai ferir, você vai destruir este povo como se ele fosse um só. E na verdade não era. Era um grupo muito grande. Era uma das maiores culturas daquela época, nações daquela época. Tá? Eles dominavam. E não tinha quem os enfrentasse. Né? Tanto é que todo mundo ficava fugido dele. E aí ele pede uma prova, pede para o anjo ficar um pouquinho, vai lá, faz uma comida para o anjo, traz para o anjo, e o anjo diz, eu vou te dar então uma prova. Coloca a comida na pedra, e quando o anjo toca com o cajado dele, aquela comida é toda imediatamente queimada e sobe aos céus. Amados, Gideão ficou muito assustado, porque na verdade o que acontece? Ele toma consciência, era Deus. Eu estava face a face com o anjo do Senhor. Eu vou morrer, eu vou morrer. Né? E aí vem uma última palavra, né? Dizendo o seguinte, no 24. Então Gideão, perdão, no 23. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou. Veja que o Senhor não pediu. Presta atenção, o Senhor não pediu para ele edificar um altar. Veja o que Gideão fez. Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor é paz. Yahvé Shalom. Tá? Então Yahvé Shalom vem daqui. Yahvé Shalom. O Senhor é paz. Amados, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Não interessa o que eu faço. Não interessa qual é a minha profissão, qual é a minha atividade, não interessa o que eu estou fazendo. Interessa que o Senhor chamou. Não interessa se eu sei fazer aquilo que o Senhor está me pedindo para fazer, não interessa se eu tenho capacidade suficiente para fazer, porque eu não vou fazer sozinha. Deus está junto. E aqui é interessante que Gideão, ele simplesmente ouve tudo aquilo e ele, pela fé, ele acredita em tudo aquilo e ele sabe, né, o poder daquele que o chamou. O poder daquele que o chamou. Né? Ele sabe de toda a história de Israel, de tudo que antes do Egito, no Egito, depois do Egito, conquista da terra, ele sabe de tudo isso. Então ele sabe do tamanho do poder de Deus. E é interessante que aqui ele já vai adorar ao Senhor, mesmo sem ter sido pedido para fazer isso, porque aqui ele edifica um altar onde estava a oferta, né, de alimento que o anjo queimou e fez subir aos céus. Então ele edifica um altar. Ou seja, ele adora ao Senhor, porque a edificação do altar é essa adoração. Então, a primeira coisa que ele faz, quando toma consciência da dimensão de tudo isso, é adorar ao Senhor, é fazer um altar ao Deus Altíssimo. É claro que ele não consegue descansar, dormir à noite, ele fica preocupado com tudo isso que está ocorrendo. E aí, o que acontece? Deus volta a falar com ele. Deus manda que ele... Deus manda que ele faça algumas coisas. Que coisas são essas? Eu disse a vocês que aquele povo ele já estava em apostasia, ele era idólatra. E o pai dele não era diferente. O pai de Gideão era um idólatra. Ele tinha um altar com um bosque de adoração, porque eles faziam isso, eles construíam um altar, e eles faziam um bosque, o bosque fazia parte dos rituais de adoração.
E o que é que Deus manda que ele faça? Ele manda simplesmente que Gideão vá até o altar e derrube o altar. Derrube o altar. Amados, veja que coisa agora o Senhor está mandando. Ele está mandando que uma autoridade sobre ele, o pai dele, mas que era idólatra, tá? Fosse derrubado este altar. Correto? Isto vai colocar Gideão contra todos os que estão lá, inclusive o pai dele. Né? Ele manda que derrube o bosque. Ele manda que naquele lugar, agora ele manda, que naquele lugar se edifique um altar ao Senhor e que se consagre ao Senhor, né, esse altar ao Senhor, através de uma oferta, de um holocausto. E ele vai oferecer o boi do pai para o holocausto. Como o pai é chefe da casa, então era preciso fazer isso com as coisas dele. Com as coisas dele. Veja que isso foi feito, está lá em 6:25 e 26. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Ou seja, como deve ser feito. Então ele afasta toda aquela idolatria da casa do seu pai. Ele limpa. Percebe que ele não tinha dito nada para Gideão, vá lutar, mate estas pessoas, destrua isso, faça aquilo. Não, ele não saiu da casa dele. A primeira coisa, antes de cumprir a libertação, foi purificar a sua casa. Antes de ir para a guerra, ele teve que limpar a sua casa e render graças ao Deus Altíssimo. Consagrar um altar ao Deus Altíssimo, retirando o que não prestava e estabelecendo o que era correto e o que já era mandamento para aquele povo. Antes, isso é uma lição para nós, antes de você enfrentar, antes de você ir para a batalha, antes de você fazer alguma coisa, o Senhor te pede sempre, limpa a tua casa. Limpa as coisas, que é para poder fazer as coisas de Deus em santidade. Tá? Então, afasta a idolatria, consagra ao Senhor, e aí sim, ele vai com a pessoa para a batalha, qualquer que seja a batalha, qualquer que seja o midianita da nossa vida, a opressão da nossa vida. Isso é muito importante. Tá? Esse primeiro passo é muito importante para que seja vitória lá na frente. Muito bem, e aí é vitória? Sim, é vitória. Deus conversa então com Gideão, e Gideão, naturalmente, como a empreitada era muito forte, e ele tinha acabado de sofrer, né, uma disputa, né, que disputa? Quando ele derruba o altar, as pessoas vão contra ele, porque as pessoas são idólatras, né? E aí vem a história do nome dele, Jerubbaal. Então ele derruba o altar, né? Que Baal se defenda, que ele que se defende, né? E aí as pessoas se acalmam. Tá? Mas existia ainda a questão de, veja, se ele estava enfrentando dificuldade com o seu próprio povo, né, como era isso? Como ele vai agora pegar estas pessoas e formar um exército e ir contra os midianitas? Então ele pede ao Senhor que lhe confirme isso. E ele coloca um velo de lã, né? Aliás, 2 vezes ele faz essa situação, né? Ele coloca um velo de lã
no sereno, à noite, tá? E se o orvalho estivesse só no velo e em volta estivesse seco, ele saberia que veio do Senhor. Isso efetivamente aconteceu. E ele disse: Senhor, não se zangue comigo, mas eu vou fazer mais uma prova. E ele coloca agora o velo de novo, e daí ele queria que o velo tivesse seco e em volta estivesse úmido. Então ele fez 2 vezes, né? Aí o que acontece é que o Senhor mostra para ele, né, o velo seco e em volta úmido, em volta seco e o velo de lã úmido, tá? Então ele fez esta prova para que, bom, é isso mesmo. Então vamos com Deus para a batalha. E Deus lhe dá uma estratégia. Então ele arregimenta, ele junta 32 mil homens da tribo de Manassés, Asser, Zebulon e Naftali. E aí o que acontece? Quando Deus vê aquele povo todo, ele diz: não quero isso não é desse jeito que eu quero. Tem muita gente aí. Por que será que Deus fala isso, né? A gente não encontra isso em outra parte. Só aqui que ele diz: não, tem muita gente, menos. E por que isso acontece? Acontece, amados, porque a própria palavra explica, para que não ocorra o seguinte: depois que as pessoas digam: não foi Deus que nos salvou, foi a força do nosso braço, foi o poder da nossa mão, foram as nossas armas que fizeram a vitória. Então Deus disse: não é isso que eu quero mostrar que quem dá a vitória sou eu, não é o povo, não é o exército. Então aqui nós vemos o seguinte: e ele fez 2 vezes uma seleção de pessoas. Quem tem medo, que tem isso, tem aquilo, volta para casa. E bota essa gente aí para beber água, né? E os que lamberem a água com a língua, né? Esses vão ficar. Então Deus seleciona, ele vai de 32 mil para 300 homens. E com isso ele queria conquistar a vitória. Tá? Aos nossos olhos isso parece impossível. Mas Deus queria mostrar uma coisa aqui. Deus queria provar uma coisa mais uma vez. Com Deus não interessa a quantidade de pessoas que estão com você. Mesmo que você esteja sozinho, não tenha nenhum companheiro, Deus está contigo, você não está só. Isso que ele queria mostrar. Então não adianta eu ter 32 mil homens e Deus não estar presente. Eu vou perder. Agora, se eu tiver 300, com Deus à frente, me indicando a estratégia, necessariamente eu vou ganhar. E é isso que acontece. O exército inimigo tinha 135 mil homens. 135 mil homens. Já era bastante para 32 mil. Dava 4 e pouquinho, 4,5, né, soldado para cada soldado hebreu. Tá? Mesmo assim, Deus dá a estratégia e acontece a vitória. Como é que acontece a vitória? Gideão vai com os 300 e aí Deus diz para ele: desce lá no acampamento. Ele desce no acampamento e ele escuta um midianita conversando com o outro. Porque eu sonhei, porque isso, porque aquilo, porque nós fomos dizimados, porque Deus está com eles, porque Gideão, né, está com Deus e eu sonhei que nós perdemos. Quando Gideão ouve isso dá um ânimo, porque ele está vendo que Deus está confirmando a vitória, inclusive pela boca dos inimigos. Pela boca dos inimigos. E essa história não só deu uma moral alta para Gideão e para os seus homens, como baixou a moral dos midianitas. Os midianitas estavam assustados. Eles começaram a ficar com medo. E aí o que acontece? Deus diz a Gideão: desce com os teus homens e faz exatamente o que eu te mandar.
E Gideão fez isso. Gideão deu uma trombeta para cada homem e um cântaro de água, só que dentro agora não tinha água, tinha fogo. E ele fez o seguinte, então ele disse, no determinado momento você vai tocar a trombeta, vai quebrar o cântaro e aí você grita com toda a tua força por Deus e por Gideão. E eles fizeram isso. Amados, foi um horror naquele acampamento dos midianitas. Imagina ele já com medo, à noite, no escuro, aquele som de trombeta, aquele fogo para tudo quanto é lado e o berro dos guerreiros. Eles pegaram a espada e eles começaram a atravessar quem estivesse passando por ali. Ou seja, eles se mataram. Eles se mataram. Simplesmente eles se mataram. Sozinhos eles se mataram. E aí, jovens, o exército só teve que correr atrás dos que, desesperados e com muito medo, fugiam. E eles efetivamente conseguem, todos, eles alcançam todos, inclusive os reis midianitas, porque eram vários povos juntos ali, né? Vários reis, e eles matam esses vários reis, inclusive o próprio Gideão acaba matando os 2 últimos reis que foram apreendidos. Tá? Então ocorreu uma vitória maravilhosa, uma vitória fantástica. Amados, acontece que agora, veja, uma vez vencido, o que é que os israelitas fizeram? Eles propuseram a Gideão que Gideão fosse o seu líder, fosse o seu governante, fosse o seu rei. E Gideão disse, não quero isso para mim. Quer dizer, ele não tinha esta sede de poder, esse querer, né, poder dominar. Ele não quis isso. O que ele pediu? E aí, veja que coisa interessante. E aí foi a queda dele, porque até então ele estava se comportando da melhor forma possível, tá? Em conformidade com o que Deus queria, ele fez tudo o que Deus lhe pediu, ele obteve vitória, enfim, ele estava reto no caminho de Deus. Acontece que ele pede o ouro, o prata, ele pede metais, né, as riquezas de alguns dos midianitas, parte, né, do despojo, e ele quis fazer deste despojo, com esses metais, ele quis fazer uma estola sacerdotal. Opa, não dá. Ele não tinha interesse de governar, ele não teria, mas ele queria uma estola sacerdotal. Ora, quem é que usa uma estola sacerdotal? O sumo sacerdote. Ele não era sumo sacerdote, ele não era descendente de sumo sacerdote. Ele não poderia fazer isso, porque ele estaria retirando de alguém um poder. Na verdade, ele não retirou de ninguém, na verdade, ele se assumiu como sacerdote, ele fez aquela estola sacerdotal. Isso mostra pra gente que no seu interior ele tinha um desejo, né, de ser sacerdote, de estar nesta posição que não era devida. Ele estava usurpando uma posição que não era a dele. Ah, mas é para minha casa. Não interessa. Não interessa. O problema disso tudo é que o povo cai em idolatria naquela estola sacerdotal, naquela veste. E ele começa a idolatrar, ele começa a adorar a veste. Então veja que coisa, né? Ele foi levantado exatamente para acabar com a idolatria. Ele faz tudo certinho e aí no final ele acaba conduzindo para uma outra idolatria.
não a Baal, mas a uma estola que não era o caso de ser adorada. Então aqui, 8:27, está escrito o seguinte, 8:27, fez Gideão deste ouro uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. Olha aqui o problema. Todo Israel se prostituiu ali após ela, e a qual veio a ser tropeço a Gideão e a sua casa. Gideão começou bem, super bem, fez tudo certinho. E aí no final ele tropeça, e tropeça feio, porque ele conduz não só a ele e sua família, mas também ao povo a uma idolatria. Amém, amado? Então nós temos essa questão que é super importante. Cuidado, de repente a gente sai numa posição que a gente percebe que é ruim, que é pecado, acaba fazendo tudo certinho, corrigindo tudo certinho, e aí a gente peca num outro momento, né? Trazendo perdição, trazendo idolatria. Então toma cuidado para que isso sirva de exemplo para nós vigiarmos. Um outro personagem é Sansão. Agora, Sansão é um personagem um pouquinho diferente. Sansão, ele, em verdade, ele não é uma pessoa como Gideão era. Né? Então vejamos lá. Sansão quer dizer o homem do sol ou distinto. Uma outra tradução nos mostra que ele pode significar também forte, né? Como de fato Sansão era forte. Sansão era filho de Manoá, e Manoá tem, aqui a Bíblia fala várias vezes de Manoá, que Manoá tenta dissuadir Sansão do seu mau comportamento. Sansão era um mal comportado, ele não se comportava bem. Ele não era uma pessoa sensível às coisas de Deus. Ele sempre foi uma pessoa que não se firmou nas palavras do Senhor, nos mandamentos, naquilo que era necessário observar. Ele nunca se firmou nisso, tá? Ele abandonou a sua fé, os seus estudos, a sua dedicação para fazer aquilo que ele queria fazer. Né? Ele da tribo de Dan, ele era da tribo de Dan, e ele era por nascimento ele era nazireu. Então ele estava consagrado desde o ventre. Então veja que coisa interessante. A mãe de Sansão, ela recebe um anjo do Senhor. Eu tenho aqui a figura de novo do anjo do Senhor, avisando a sua mãe que ela vai ficar grávida, porque ela era uma pessoa estéril até então, ela não tinha filhos, tá? E o anjo do Senhor vem avisar que ela vai ter um filho. E que este filho, ele deve ser nazireu, ele deve estar consagrado desde o ventre, desde a concepção. Inclusive ele diz, você também, durante a gravidez, você também vai observar todo o mandamento do nazireato. Né? O que era esse mandamento do nazireato? Um nazireu, ele podia ser um nazireu por uma etapa, por um período. É o que Paulo eventualmente fazia, né? Eventualmente ele se consagrava, né? Então ele fazia um nazireato temporário. Ou ele pode ser a vida inteira, como é o caso de Sansão, como é o caso de Samuel, como é o caso de João Batista. Esses três que nós conhecemos da Bíblia eram nazireus. Pode ter acontecido outros, mas eles não estão mencionados aqui. Esses são os três nazireus de vida inteira, ou seja, do início ao final da sua vida. Isso implicava em não ter contato com vinho, ele não podia tomar vinho, ele não podia tocar em algo imundo, como um cadáver, por exemplo,
ele não podia cortar o cabelo, que era a parte externa, né? Que era a parte externa, e ele não podia ter associação com algumas pessoas. Muito bem. Acontece que Sansão nunca observou isso. Sansão bebia, a gente vai ver algumas passagens onde ele está em festas, onde ele está bebendo, né, com as pessoas. Ele se envolveu com pessoas de fora, inclusive da sua fé, né? Ele se apaixona por uma filisteia, ele era dado a frequentar prostíbulos em lugares, né, fora do povo de Deus, por óbvio. Ele se envolve com Dalila, né? Ele então não respeita aquelas regras do nazireato. Deus o utiliza exatamente para acabar com os filisteus ou acabar com este poder que os filisteus tinham sobre o povo naquela época, tá? Mas não que ele estivesse de coração comprometido com Deus. Então nós vemos aí já uma diferença entre Gideão e Sansão. Gideão estava entre idólatras e ele estava preservado. Sansão estava entre o seu povo, mas ele estava contaminado. Né? Ele fazia exatamente o que ele achava, ele andava pela sua vontade, pelos seus desejos, pelas suas emoções. E isso fez com que ele tivesse uma falha, né, espiritual muito grande. E esta falha espiritual resultou numa degradação espiritual e uma degradação física, como nós vamos ver. Muito bem, ele se apaixona então, como eu falei agora há pouco, por uma filisteia da cidade de Tímna, e ele acaba casando-se com ela. Né? Então, numa das viagens, quando ele vai fazer o acordo nupcial, ele acaba sendo impedido, né? Vem um leão sobre ele, já tendo essa ideia, né? Não vá. Então tem um leão sobre ele, e ele sem nenhuma arma, sem nada, ele acaba matando, rasgando, a palavra diz que ele rasga o animal, ele mata o animal. E aí ele vai lá para o acordo, etc, etc. Numa outra oportunidade, antes da festa de casamento propriamente dita, ele vai olhar o leão que ele matou, e ele percebe que o leão, dentro do leão, tem uma colmeia e com mel. E aí ele toca no leão, veja, é um cadáver, é imundo. Ele toca no leão, pega mel, come mel, entrega mel para o pai, para a mãe, enfim, e vai para a festa. E lá na festa, bebe, come, enfim. E ele propõe uma charada para os que estão na festa. Ele diz assim: se vocês descobrirem, eu dou algumas capas para vocês, tá? 30 capas. E ele diz assim: do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E ele fez essa aposta com as pessoas que estavam ali. Se vocês descobrirem, eu dou 30 capas, que era caríssimo. Se vocês não descobrirem, vocês me dão 30 capas, tá? E aí o que acontece? Ficou uma saia justa, né? A sua esposa ficou, ai, porque você está me fazendo passar vergonha, insiste. Enfim, lá no final da festa, 7 dias depois, ele acaba, de tanto que ele escuta, né? Ele acaba contando para ela o resultado, né? Ou seja, a chave da charada. E ela conta para os amigos dela, o povo dela, né? Porque o povo estava sendo humilhado por Sansão.
E eles descobrem, então, a charada. Resultado, ele tem que pagar 30 capas. Como é que ele faz isso? Ele sai da festa, vai ali, mata 30 pessoas, tira a roupa delas e entrega as capas para os convidados. Tá? E ele fica muito chateado com isso. Ele fica muito chateado com esta traição que a sua esposa lhe fez. E aí ele vai para a casa dele, de bico, mal-humorado, porque ele era dado a essas emoções, ele era dado a ficar de bico, a ficar mal-humorado. Ele vai para casa, dele, e a esposa dele, nesse meio tempo, a esposa dele é dada para outra pessoa. Então, quando ele chega para buscar a esposa já está com outro homem, com outra pessoa, ela tinha sido dada para outra pessoa. Ficou aquele clima e ele disse, foi assim? Então tá bom. Você veja a índole da pessoa. Ele pega 300 raposas, amarra na cauda das raposas um material com fogo e solta aquelas 300 raposas na colheita, na plantação dos filisteus. Por óbvio, queimou tudo, perdeu-se toda a colheita. E aí, você veja, por vingança, ele não está agindo porque Deus está determinando. Ele está agindo por ira. Ele está agindo por vingança. Ele está agindo por motivos pessoais, por motivos toscos dele. Motivos dele. As pessoas ficaram muito brabas, muito iradas, porque eles perderam a cultura, perderam o alimento, e eles então, sabendo por que Sansão fez isso, vão até a esposa dele e o seu pai e os matam. Gente, e aí ficou aquela coisa, eu me vingo disso, você se vinga daquilo, e mais uma vingança aqui, outra vingança, outra vingança, outra vingança. Em verdade, se vocês forem ler os comentaristas da palavra, vocês vão encontrar o seguinte, os comentaristas dizem assim, Sansão era um encrenqueiro. Ele arrumava confusão onde ele ia. Ele só arrumava confusão, ele só arrumava encrenca, ele só arrumava coisa do barulho. E as pessoas, então, começaram a se sentir oprimidas pelos filisteus, porque ele criava confusão e aí todo mundo acabava envolvido na confusão que ele armava. Então, o seu próprio povo aprisiona e entrega Sansão para os filisteus. Quando isto acontece, quando ele está sozinho com o exército, porque foram 1000 homens prender, porque eles já sabiam da fama, eles já sabiam da força que este homem tinha. Quando foram 1000 homens prender esse Sansão, ele se liberta, ele pega uma queixada, uma queixada de, aqui em cima vocês estão vendo ali, o desenho, uma queixada de jumento, de asno, e ele mata os 1000 que estão lhe fazendo prisioneiro. Tá? Então eles percebem que se ele está amarrado, ele tem força de destruir tudo, ele tem força de matar muitas pessoas, ele tem muita força. Tá? Quando eles descobriram que Gideão estava num prostíbulo, eles fecharam os portões da cidade para prendê-lo, E ele, quando foi sair, quando ele viu que o portão estava trancado, fechado, é o portão que defende a cidade do exército. Quando ele viu isso, ele pura e simplesmente arrancou o portão e saiu, fora da cidade. Então eles perceberam que com força, com violência, não era possível dominar este homem. Eles precisavam de uma estratégia. A estratégia foi Dalila.
Dalila, então, começou a seduzir Sansão. E ela, então, foi contactada pelos filisteus e eles disseram o seguinte: olha, Dalila, a gente te paga, a gente te faz uma série de benefícios, etc., se você entregar para nós, se você trair Sansão com a chave da força de Sansão, o segredo de Sansão, porque só podia ser um segredo. E aí acontece, vai, vira e mexe, e Dalila tentando, e quando Sansão já está seduzido por Dalila, ele conta que é o segredo do nazireato. Ou seja, ele falou que a força estava nos seus cabelos. Na verdade, amados, não estava nos seus cabelos. A força não estava lá. A força, os cabelos, na verdade, eles demonstravam externamente aquele voto de nazireato. Essa é a verdade. Demonstra o voto de nazireato. Mas acontece que ele traiu o último vínculo que ele ainda mantinha com Deus. Por quê? Vinho ele já bebia, então isso que fazia parte do voto ele já não obedecia. O associar-se, né, com prostitutas, etc., ele já não observava. Não tocar em coisas imundas ele já não observava. A única coisa que ainda mantinha o vínculo eram os cabelos. E aí Deus permite que lhe cortem os cabelos e ele retira a força de Sansão. Ele retira. Tá? Porque ele achava que, sendo de cabelos longos, sendo nazireu, ele achava que Deus sempre estaria com ele. Sabe aquele cristão que acha que não importa o que faça, Deus sempre vai estar do lado dele? Pois então. Então Deus agora mostra para ele que não é bem assim. Deus permite. Deus permitiu. Deus permitiu. Ele vai preso, não tem mais a força para se livrar das pessoas, tá? Ele ficou com uma força normal, de um homem normal. Ele foi cego, cegaram-lhe os olhos exatamente para prevenir qualquer ação de defesa ou de ataque. E ele começou a trabalhar moendo grãos. E aqui existe, os estudiosos, eles divergem um pouquinho. Alguns dizem que ele trabalhava moendo grãos à moda dos animais, ou seja, com uma grande mó, né, e que ele fazia essa grande mó mexer para moer os grãos, como os animais faziam. E eles explicaram isso, que significa dizer que então os filisteus estavam comparando Sansão, humilhando Sansão, comparando a um animal que é um animal de tração, que é um animal que fica o dia inteiro moendo grãos. Outros dizem que não, que ele não fazia a moagem desta forma, que a moagem que eles praticavam ali era a moagem feita por mulheres, que era um serviço de mulher, moer. Então os homens faziam a plantação, etc, etc, e depois traziam e as mulheres faziam a moagem, né? Ou seja, cada uma delas fazia uma moagem, em conjunto dava um total grande. Significando dizer que eles estavam humilhando aquele guerreiro, aquele homem forte, poderoso, agora fazendo um serviço de mulher. Tá? Sendo de um jeito, sendo do outro, eles estavam humilhando Sansão, fazendo um trabalho que não era um trabalho de um guerreiro, que não era o trabalho de um homem forte, como era antes, colocando, vamos dizer assim, Sansão abaixo de humilhações. Nesse tempo, então, meus queridos, Sansão percebeu. Sansão parou e ele disse: o que eu fiz com a minha vida? Eu traí o meu povo, eu traí o meu Deus, eu traí o dom que eu tinha,
aquilo que Deus tinha me dado. E eu fui traído. Da mesma forma eu fui traído por todo mundo. Fui traído pela esposa, fui traído pelo meu povo, fui traído por uma mulher. E aqui estou eu sendo absolutamente nada. Então aquela vida que ele tinha antes, ele teve tempo agora, moendo o grão, de pensar: poxa vida, fiz errado. A minha vida inteira foi jogada fora. Eu me arrependo do que fiz. Eu não deveria ter agido assim. Então Deus possibilitou, no meio desta situação, permitindo que ele fosse humilhado, permitindo que ele fosse agora tratado desse jeito, Deus deu tempo para que ele mudasse o seu coração, convertesse o seu coração, mudasse o seu pensamento. Amados, então, eles tentaram fazer mais uma humilhação, uma grande humilhação. Eles colocaram Sansão no templo de Dagon, que era o maior deus deles. E eles pretendiam humilhar Sansão na frente de 3.000 pessoas. Os poderosos filisteus estavam lá. Eles estavam homenageando Dagon, que era o seu deus, e tentando dizer: está aqui, o nosso Deus é mais forte do que Sansão, ou que o Deus deste Sansão. E aí Sansão, humilhado, coração quebrado, ele diz para Deus: Deus, uma última vez, me dê força. Uma última vez, me deixa fazer algo que eu não fiz a minha vida inteira. Me deixa fazer agora. Deus estava ali. Deus estava esperando esse momento. E ele disse: tá aí tua força de novo. Tá aí tua força de novo. Né? E aí ele foi amarrado entre os 2 pilares de sustentação do templo. E ele consegue, né, Deus lhe dá essa força, e ele consegue arrebentar, derrubar os pilares. Quando os pilares caem, o templo inteiro vai caindo. E ele mata os reis, os poderosos, os grandes da terra, os filisteus poderosos que estavam lá para homenagear Dagon. E Dagon cai de cara por terra e pedra por cima de todo mundo e mata todo mundo, inclusive Sansão. Então nós estamos vendo aqui que uma falha espiritual agora foi conduzindo Sansão a uma degradação física cada vez maior. Mas no último instante, quando o seu coração se converte, quando a sua cabeça muda o pensamento, Deus fornece a força necessária para destruir os filisteus, porque esse era o objetivo, destruir os filisteus. Deus usa Sansão para destruir os filisteus. Tá? E é por esta situação, não pela outra situação, a sua vida dissoluta, vingativa, irada, beiçuda, não por isso. Mas porque num momento em que ele se converte, ele se deixa usar por Deus. Por isso, ele está ali, na galeria da fé, ao lado de Gideão, que nós já vimos. Vida toda certinha e no final ele tropeça. Vida de Sansão, vida toda arrebentada e no final ele se redime. Amém, amados? Que o Senhor possa falar mais poderosamente ainda no coração, né, na profundidade com o amado. Bons estudos.